Conversar agora com o Guilherme Sargenti, gerente-geral da Bacia de Campos. Guilherme, o Conecta traz para Maricá essa discussão sobre a potencialidade que o petróleo representa para o Brasil. Eu queria que você traçasse um painel de como é o funcionamento da Bacia de Campos, qual a sua importância para o estado do Rio de Janeiro, para o Brasil e, claro, também para Maricá. Bacana, Renato. Bom, aqui quando a gente olha um pouquinho da história da Bacia de Campos, aqui é um marco histórico para a Petrobras. Foi nessa região, foi aqui que a Petrobras ela saiu do onshore e foi para o offshore, desbravando um novo mundo, um mundo que hoje sustenta o nosso negócio. Há em torno de 50 anos atrás, a Bacia de Campos era descoberta e muitos engenheiros se juntaram à equipe técnica porque a tecnologia ainda era incipiente e eles venceram um desafio. Venceram um desafio que era sair daquilo que era a nossa zona de conforto, a produção em terra, e ir para uma produção em mar, em águas cada vez mais profundas ao longo dos anos. Esse desafio é mais ou menos o que se apresenta hoje. Hoje a gente está saindo do universo aqui na bacia, onde nós tínhamos campos novos, campos ainda no auge, no apogeu da sua produção, e indo agora para os campos maduros. Esse evento em específico aqui, o Conecta, ele ajuda muito a gente a mostrar para a população, a mostrar para os fornecedores, para toda a região, a necessidade que a gente tem. O nosso plano estratégico está prevendo, nos próximos 5 anos, investir em torno de 24 bilhões de dólares aqui na região e nos projetos que nós temos em toda a bacia geológica de Campos. Esses projetos são projetos estruturantes que vão garantir a longevidade do petróleo, a longevidade de toda a produção na região para mais de 2050. A gente fala hoje na construção do futuro. E a gente está aqui juntando com a sociedade, juntando com os fornecedores, com os parceiros, com a equipe técnica e discutindo um pouco mais de como construir isso, da regulamentação para a indústria dos campos maduros e das novas tecnologias. Certamente é um evento único, para a gente é extremamente relevante e isso pode, obviamente, ser retornado para a população como um investimento cada vez mais sólido, cada vez mais conciso e, quem sabe, até maior da Petrobras ao longo dos anos. O que o estado do Rio de Janeiro pode ensinar para o estado do Amapá, por exemplo, que se discute lá intensamente a produção do petróleo na margem equatorial? Inclusive foi dado um passo recente agora muito importante, foi a liberação dos testes, não é isso? Então eu queria dizer, o que o Rio de Janeiro pode ensinar para o Amapá? Aqui a sinergia ela é muito grande, muito grande. Não tem como a gente negar, porque aqui a região da Bacia Geológica de Campos, ela tem uma característica de formação que é muito próxima à característica de formação que a gente espera encontrar ali na região da margem equatorial, principalmente na costa do Amapá. A característica básica nossa de formação dos reservatórios é que eles tenham vindo de uma rocha caracterizada por arenito turbidite, com um tipo de rocha muito específica, que é um pouco diferente do que a gente encontra no pré-sal de Santos ou no pré-sal de Búzios, né, desses outros campos também gigantes que nós temos na Petrobras. Mas aqui, a nossa história, a nossa formação, que começou nesses 50 anos passados, ela basicamente nos dá os passos do que a gente espera encontrar lá no Amapá. E a história aqui, em específico da região, da nossa unidade, da unidade aqui da Bacia de Campos, é basicamente entender um pouco mais e aprender usando essas lições que nós tivemos ao longo aqui dos nossos quase 50 anos aqui, né? A gente poder aprender a melhor forma de ir para uma nova fronteira, de ir ali para a região do Amapá, da margem equatorial e conseguir criar uma infraestrutura, criar uma melhor forma da gente conseguir produzir ali, agregar valor, trazer valor para o Brasil, que esse é o nosso grande foco. Óbvio que não é uma competição, a nossa bacia aqui ela tem uma continuidade de muitos anos aqui, várias décadas ainda pela frente, lá vai ser uma nova fronteira, então é algo adicional à nossa expectativa produtiva e ali justamente a gente vai partir de uma experiência prévia. Aqui a gente começou do zero, lá a gente já tem 50 anos de história acumulada, de aprendizados, para nos orientar a linha que a gente deve seguir da melhor forma, de maneira sustentável, de maneira bastante responsável, tanto social quanto ecologicamente. Então essa é a visão da Petrobras lá para a margem equatorial. O mundo inteiro hoje discute a transição energética. O estado do Rio de Janeiro tem uma característica importante que é a diversidade de potenciais energéticos.
Eu queria saber como a Petrobras vem encarando essa realidade da transição energética. É bacana. A Petrobras em si, ela acredita que o movimento ele não é único. O movimento ele começa como uma adição energética, aonde a gente agrega na nossa matriz energética novas fontes, novas oportunidades e gradualmente com o tempo talvez haja alguma substituição. O que a gente tem experimentado nas outras revoluções energéticas que tivemos no passado, aí a troca do carvão e etc, que nós tivemos ali em alguns momentos históricos, a gente experimenta normalmente não há uma eliminação de uma fonte necessariamente de energia, há apenas uma substituição, uma fonte passa a ser mais importante do que outra. Isso pode vir a acontecer com o petróleo. A gente sabe que quando a gente olha do ponto de vista energético, o petróleo ele tem uma importância muito forte na nossa economia, mas ele também tem uma importância muito grande quando a gente fala de outros usos dos hidrocarbonetos, como por exemplo na indústria de plásticos, na indústria farmacêutica, em várias outras indústrias que continuam sendo necessárias mesmo com o advento de outras fontes energéticas. Então a gente tem uma perspectiva de que o petróleo ele tem sim um futuro ainda longevo para que a gente continue investindo cada vez mais na produção, na exploração. Aqui a Petrobras ela tem adotado essa postura. E para a gente encerrar, qual a importância da participação da Petrobras numa discussão como essa que o Conecta traz para Macaé? Bacana, a Petrobras ela é um player muito relevante aqui na nossa indústria, principalmente quando a gente fala na indústria brasileira. Então a gente poder trazer um pouquinho das lições que aprendemos ao longo de 70 anos de história na Petrobras ou ao longo de 50 anos aqui de produção offshore em Macaé e região aqui que nós temos na Bacia de Campos, a gente consegue agregar muitas lições aprendidas, muitas oportunidades de melhoria, seja na legislação, seja em tecnologia, seja nas diversas esferas que a gente consegue abordar aqui dentro do Conecta para que a gente melhore cada vez mais a perspectiva de mercado, a perspectiva de contribuição ao país, sem causar retrocesso, sem ter nenhum tipo de dificuldade, até mesmo porque o que a gente está buscando é o desenvolvimento do país, né?